Fala pessoal, tudo bom? Então eu vou fazer um pequeno vídeo aqui explicando um pouco sobre a nossa próxima matéria, beleza? Para que a gente não fique totalmente parado agora que a gente já terminou esse estudo dos gases ideais. Então a nossa próxima matéria seria o estudo dos gases reais, que basicamente ocorre quando PV é diferente de RT, né? Lembrando que o V com a barrinha é o volume molar, certo? Então se o PV não for igual a RT, não é um gás ideal, não segue a equação de estado do gás ideal. Aí a gente calcula uma parada que se chama Z. A gente chama isso de fator de compressibilidade. Ele mede o desvio da idealidade. Ele é o volume observado pelo volume do gás ideal, certo? O quanto que o volume observado difere do volume do gás ideal. O volume do gás ideal, né? A gente sabe que PV é RT, o V é RT sobre P. Conserva a primeira e inverte a segunda. Então, esse fator de compressibilidade é o volume observado vezes a pressão sobre RT. Esse fator, galera, é adimensional, né? E, basicamente, a medida dele é a seguinte. Se o gás for ideal, vale 1, certo? Não tem desvio da idealidade. Se o gás for um gás com comportamento real, ele é uma função da temperatura e da pressão. Então, aqui a gente tem um gráfico, esse gráfico aqui mostra o seguinte, né? Um gás ideal, o Z, para qualquer pressão, ele vai valer 1. Agora, para outros gases, eu vou ter um desvio dessa idealidade. O que a gente pode observar? Aqui na pressão, ó, 100, 200, 300, isso quer dizer o quê? Que aqui perto de 1, 2, 3, 4, 5 atm, os gases eles se comportam praticamente como gases ideais, certo? Então, se a pressão for em torno de 1 atm, o volume observado e o volume ideal é muito parecido. Beleza, a equação que a gente estuda aqui na físico-química para os gases reais é a equação de Van der Waals. E ela propõe duas modificações na equação dos gases ideais. A primeira modificação, que é uma constante, a inserção de uma constante B, é para levar em conta o volume molecular. Por quê? Basicamente, vamos pensar o seguinte. A gente, quando fala de um gás ideal, a gente está desprezando duas coisas, né? O tamanho das moléculas e a interação entre elas, certo? Essa constante B, ela passa a considerar o tamanho das moléculas. Para um gás ideal, V é igual a RT sobre P. Só que eu não tenho o tamanho da molécula, eu tenho que considerar esse tamanho, esse volume ocupado pelo gás, mais o tamanho de cada molécula. Então, o que o Van der Waals fez, isso é a tese de doutorado dele, foi colocar uma constante B. Essa constante B é o volume molecular, certo? Então, agora o volume de um gás é o volume das moléculas mais RT sobre P. Beleza? A segunda modificação é para levar em conta as interações intermoleculares. Para isso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Aqui, eu isolando a pressão é a força com que a molécula bate contra a parede, basicamente isso, né? Só que num gás ideal, como as moléculas não interagem, elas vêm e batem com tudo na parede, não tem nada impedindo. Agora, quando é um gás real, como eu tenho que levar em conta essas interações, eu tenho uma molécula indo até a parede, só que essa molécula ela pode estar sendo atraída por outras moléculas. Então ela não vai conseguir colidir com a parede com a mesma pressão. O que o Van der Waals propôs? Que a pressão é RT sobre V menos B, né? Aqui eu isolei a pressão, percebam que a pressão está isolada, né? Passou o B para lá, o P, isso aqui dividindo. E aí ele propôs uma diminuição dessa pressão devido às interações intermoleculares. Então, menos o A, que é outra constante, sobre V ao quadrado. Essa equação final aqui é a equação de Van der Waals, certo? Então, a constante B corrige o volume molecular, a constante A corrige as interações intermoleculares. No caso, agora a gente está considerando o tamanho das moléculas e a interação entre elas. Se eu quiser calcular o desvio da idealidade de um gás de Van der Waals, aí eu vou colocar no lugar do P, aquela equação que a gente viu agora. Então, essa equação aqui calcula o desvio da idealidade para um gás de Van der Waals, né? Aqui tem uns errinhos aqui, eu fiz isso aqui meio na loucura. Ia ser só uma nota de aula. Agora, como é que fica no gráfico
como é que isso fica caracterizado no gráfico para um gás real, para um gás que, na realidade, né? O que acontece de fato? Quando eu tenho uma temperatura muito alta, esse gás ele não se liquefaz com aumento de pressão. Agora existe um ponto chamado ponto crítico, o qual a gente tem uma temperatura crítica, e essa temperatura crítica ela divide o gás no estado em que ele não vira líquido e o gás que é capaz de virar líquido. Percebam o seguinte, ó, se eu tenho um gás nessa temperatura T3, eu vou diminuindo o volume dele, né? Eu vou apertando ele e ele continua sendo gás. Agora, quando eu estou abaixo da temperatura crítica, ocorre uma mudança de fase, ó. Por exemplo, nessa temperatura T2. Eu estou apertando o gás, apertando o gás, apertando o gás. Quando ele chega aqui, ó, ocorre uma mudança de fase. Então, aqui começa a acontecer a mudança de fase. A gente diz que aparece a primeira gota de líquido. Isso ganha um nome, a gente diz que é o ponto de orvalho. E aí, ele vira líquido quando tem a última gotinha de gás, certo? A última bolinha de gás, né? A gente diz que é o ponto de bolha, ele virou líquido. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho uma região de líquido, certo? Aqui eu tenho uma transição de líquido para gás e aqui é uma região gasosa. Esse ponto que divide a região de líquido para gás, a gente diz que é o ponto crítico, certo? A temperatura crítica é a temperatura na qual um gás não pode ser liquefeito com aumento de pressão. Ou seja, se eu apertar ele não vira líquido. Por exemplo, para água, essa temperatura, se não me engano, é 383 graus Celsius a 1 atm. Isso quer dizer que... A 1 atm não, para qualquer pressão. Isso quer dizer que se eu apertar a água acima de 383 graus Celsius, eu não consigo fazer ela virar líquido, certo? Para um gás de Van der Waals, essa modelagem ela fica um pouco diferente, ela não consegue. Isso aqui é o que acontece na realidade. Isso aqui é o que prevê a equação de Van der Waals. Basicamente, a gente diz o seguinte: o gás de Van der Waals ele prevê a existência do estado crítico, certo? O que o gás ideal não faz, só que ele não consegue explicar bem o estado crítico. A equação não fecha com o valor real, ok? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o estado crítico e as constantes críticas, certo? A gente diz que o estado crítico, então, conforme eu disse, é a condição de pressão e temperatura máxima que eu consigo ter gás e líquido coexistindo. Fazendo um rearranjo na equação de Van der Waals, a gente pode escrever ela como uma equação cúbica, em termos do volume, certo? Fatorando essa equação cúbica, a gente tem isso aqui, né? Fatoração de uma equação do terceiro grau, certo? Uma equação polinomial. E, basicamente, a gente faz um rearranjo nessa equação de forma, pessoal, a fazer essas três igualdades aqui, ó, nas quais, na aula presencial, a gente iria desenvolver de forma a isolar o A, o B e o R, o volume crítico, a pressão crítica e a temperatura crítica de um gás, certo? Por quê? Porque esses parâmetros são parâmetros que a gente consegue medir e, a partir deles, determinar essas constantes. Ou seja, eu tenho uma equação para calcular o A, o B e o R, e também o contrário, né? Uma equação para calcular o volume crítico, a pressão crítica e a temperatura crítica. Beleza? Por fim, isso não vai ser tão importante agora, mas vai ter a sua importância nas disciplinas posteriores, a lei dos estados correspondentes, certo? A gente chama de variável reduzida de estado, galera, a pressão, a temperatura e o volume dividido pela pressão, temperatura e volume crítico. Então, ao invés de usar a pressão, eu uso a pressão reduzida, que é a pressão sobre a pressão crítica. Ao invés de usar a temperatura, eu uso a temperatura reduzida, que é a temperatura sobre a temperatura crítica. Ao invés de usar o volume molar, eu uso o volume molar reduzido, que é o volume pelo volume crítico. E dessa forma, a gente pode escrever a equação de Van der Waals desse jeito aqui. Agora eu vou digitalizar isso aqui e mandar para vocês junto com o vídeo, assim como a lista de exercícios resolvida. Eu vou mandar uma lista avaliativa, galera, de gases ideais e reais, ok? Lá pro EVA.